Olá, boa noite. Ele é mineiro de Boa Esperança, pedagogo, filósofo, teólogo, psicanalista, educador, cronista, contador de histórias e um escritor apaixonado pela literatura. Admirador de Adélia Prado, Guimarães Rosa, Saramago e Fernando Pessoa. E também muito admirado, tanto que acaba de ser lançado um livro que sintetiza a obra deste autor e pensador. Aqui entre nós está Rubem Alves. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Obrigada pela sua presença. É muito bom estar com vocês. Como é que é ter a sua obra sintetizada, vista por um outro olhar? Primeiro é muito gostoso, também é muito perturbador. Você vê uma outra pessoa olhando para o que você já escreveu, não só olhando, mas selecionando, porque essa obra foi o resultado da pachorra e da paciência de um amigo, o Samuel Lago, que está aqui com a gente. Ele se deu ao trabalho de ler as coisas que eu escrevi, são mais de 80 livros. E ele foi lá pensando as coisas que ele achou que eram as mais importantes, mais interessantes. E juntou tudo isso e fez esse livro, que é um livro muito bonito, que é uma obra de arte e que me deu muita alegria. Você sabe que eu acho que literatura é um certo exercício de mortalidade. A gente continua a viver na obra da gente, especialmente quando a gente já não é muito jovem, como é o meu caso. Então, esse livro do Samuel é como se fosse assim um monumento, uma contribuição para que eu continue a viver nas coisas que eu escrevi. E eu quero viver, quero ser imortal, quero viver. Como o Rubem disse, aqui conosco está também o educador Samuel Lago, que foi o organizador dessa obra. Eu ia esperar um pouquinho para conversar com o Samuel, mas pergunto já, como é que foi essa tarefa para você? Foi árdua ou foi prazerosa? As duas coisas também. Trabalhosa, porque eu já tinha lido da obra toda do Rubem, acho que uns 30 livros, mas lia e adorei, porque eu cresci, aprendi, refleti, né? Aí surgiu essa ideia, por que não repartir com os outros a totalidade, né? Poucas pessoas teriam tempo para, ou disponibilidade, ou dinheiro, ou interesse em ler toda a obra. São mais de 80 livros? Cerca de 80? São mais de 80, ele já perdeu a conta. Perdeu a conta mesmo? Eu não sei direito quantos são, preciso contar de novo. Então eu falei, vamos repartir o melhor, a essência, né? Ler tudo não dá, mas ler a essência é possível. Essa foi a ideia. E uma coisa, Rafaela, muito interessante, que é bom dizer já no começo do programa. Toda a renda resultante da venda desse livro, toda ela se destina a fins caritativos. Tirado os direitos autorais do autor, que são, o direito autoral é sagrado, toda a renda é para fim de caridade. Então a minha contribuição foi fazer o trabalho e as pessoas que comprarem tenham a consciência de que estão lendo uma síntese de uma vida, de um grande pensador, de uma pessoa respeitada intelectualmente no Brasil todo, mas que estão colaborando para mais coisa melhor. Rubem, você gostou do resultado? Achou que foi uma síntese de fato? Foi absolutamente inesperado, porque é muito bonito. O trabalho de arte realmente é bonito. Está muito bonito. E isso é crédito para o Samuel. E ele fez uma seleção muito legal. Então eu fiquei muito feliz. Cada página que eu passava, eu ficava feliz. Então estou muito contente com o resultado. E para você, eu imagino que o mais complicado, na verdade, talvez não tenha sido nem escolher o que iria entrar, mas o que iria ficar de fora, né? Deve ter sido essa sessão de eliminação. Esse é o dilema, porque esse melhor, eu fui o censor dele, né? que tarefa pesada, para escolher o melhor. Mas quando eu separei, Rafaela, tudo, deu mais ou menos uns 600 pensamentos, trechos, né? E eu falei, agora acabou o serviço, que bom, né? Não, aí que tinha começado o trabalho. Aí dividimos em 9 temas.
tema educação, tema religião, tema poesia, tema política, tema... 9 temas. Aí eu falei, agora acabou o serviço. Não, não acabou. Isso foi um trabalho de anos. Aí tivemos que juntar dentro de um mesmo tema aqueles pensamentos, aquelas frases que tivessem uma correlação. Por exemplo, você abre o livro ali, tem, se permite ler assim rapidinho? Claro. Você abre em educação e diz assim, o que é mais importante? Saber as respostas ou saber fazer as perguntas? Isso estava num livro. Agora, no outro estava assim, a arte de pensar é a arte de fazer perguntas inteligentes. Então, eu tive que juntar depois aquilo que estava solto ainda dentro para facilitar a diagramação. Por isso que ficou essa diagramação linda, gostosa, virou um livro de cabeceira. Né? Não é para ler correndo, é para ler, refletir, pensar. E quem não faz perguntas... está no zero, né? A pergunta é o segredo, o começo de tudo, como os filósofos perguntavam. E eu não vou fazer uma pergunta, vou fazer uma observação como leitora, se os dois me permitirem. O que eu achei muito interessante é que o livro dá liberdade para o leitor. Você pode organizar a sua forma de ler, não é verdade, Rubem? Você sabe, isso é uma coisa que me fascina, fazer livros que você pode começar em qualquer lugar. Quando você está lendo um romance, por exemplo, você não pode abrir no meio do romance e começar a ler, porque não faz sentido. Porque o romance é um filme, tem um princípio, tem um desenvolvimento, tem um suspense e tem um fim. Então você não pode começar em qualquer lugar. A mesma coisa com aqueles livros que são pequenas histórias, contos, a mesma coisa. O conto tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Mas há uns livros, isso é a coisa que eu gosto de fazer, que não são filmes, nem longa-metragem, nem curta-metragem, mas eles são fotografias, é como num álbum de retratos. No álbum de retrato não tem o que vem antes, tem o que vem depois. Qualquer hora, em qualquer lugar que você abrir, ali está uma fotografia, aquela fotografia é completa em si mesmo. Então esse livro é assim, em qualquer lugar que você abrir, aquele lugar é aquele lugar. Então, eu acho que isso é muito legal, porque eu vou te contar um segredo que nem sei se deveria contar. Ah, deveria, por favor. Há muito tempo, eu escrevi uma crônica meio insólita com o título A Função Cultural das Privadas. Eu acho que ninguém nunca pensou nesse tema. Mas as privadas têm uma função cultural. Eu já estive nos Estados Unidos uma vez e numa casa eu fui no banheiro e você sabe que em cada folha do papel higiênico tinha um verso, tinha uma frase de filosofia, de modo que enquanto você usava o papel higiênico, ao mesmo tempo você lia filosofia. Eu achei aquilo uma coisa muito divertida. Então, quando você está lá sentado no trono, você pode ter um livro, você pode ler. Tantas pessoas vão para lá, né? Especialmente as pessoas que sofrem prisão de ventre, elas podem usar muito desse tempo para ler e ler coisas muito interessantes. Então, os livros que são apropriados para ficar lá diante do trono. Por exemplo, romance não serve, porque o romance é muito comprido. Mas o que serve são aqueles livros com coisas pequenininhas. Então você senta ali, você lê. Então, isso é muito importante. Quer dizer, na educação, as coisas pequenas fazem grande diferença. Às vezes é simplesmente uma única frase faz uma grande diferença. Essas únicas frases têm o nome de aforismos, né? Por exemplo, um aforismo que uma vez baixou na minha cabeça. Porque os aforismos a gente não constrói, eles baixam na cabeça da gente. Ostra feliz não faz pérola. Ostra, para fazer pérola, tem de ter um grão de areia que machuque a sua carne. E é porque ela está sendo machucada que ela produz a pérola em torno daquele grão de areia para deixar de sofrer. É assim que acontece com as pessoas. As